com a Iracema Cíntia Chipanga, outrora Cumbani, e a qual manda calorosas saudações à igreja que aqui se reúne. Não pode estar aqui comigo porque, pela graça de Deus, fomos agraciados com o neném. Ela está de barriga, está nos primeiros dias, então uma complicação de náuseas, vômitos e tal. Entretanto, não tira a nossa alegria, o nosso ânimo, pelo fato de estarmos a receber das mãos do Senhor a sua graça, o seu cuidado, a expressão da sua providência. E também a igreja manda-vos saudações, comunidade batista fiel que reúne-se em CMC, em nossa casa, manda saudações a todos vocês e pede orações para que vocês possam orar por eles, e eles também oram por vocês. Nós oramos por vocês. Todas as quintas-feiras nós reunimos-nos para orar por todas as igrejas que se comprometem a pregar fielmente a palavra de Deus. E isso deve, então, alegrar nossos corações e nos animar por sabermos que sempre nos apresentamos diante de Deus para, então, depositar todas as nossas petições, todos os nossos anseios, tudo aquilo que nós desejamos e inquieta nossas almas. O apóstolo nos encoraja a depositar diante de Deus, e a nossa inquietação, o nosso anseio é que toda a igreja possa orar e glorificar Deus por meio da sua vida. Portanto, eles vos saúdam e mandam esse caloroso abraço para todos vocês. Eu quero me propor que nós olhemos para a palavra de Deus e quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no texto do apóstolo Paulo a Filipenses. Paulo a Filipenses. Eu falo muito rápido, mas vou tentar falar lentamente para que a compreensão não nos fuja. Eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 11. Entretanto, a nossa exposição, o texto proposto para hoje, vai cingir-se apenas a partir do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2. Estamos lá? Amém? Filipenses capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma forma, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se assim semelhante aos homens, tornando-se assim em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu passei as últimas semanas refletindo nessa passagem, e então costumo, em tempos livres, ver algumas séries
além de ler. Há uma série muito interessante na Netflix chamada House of Cards, onde há um jogo político e a série resumidamente descreve a ânsia das pessoas em poder então ganhar domínio sobre os demais, a ânsia das pessoas em ter todas as instituições do Estado sobre suas mãos e então em função disso poder tomar decisões na vida das pessoas. E há essa luta, sucessão de poderes, e o personagem principal, que é denominado Francis, ele é um homem muito perspicaz, que tem muito conhecimento e tem influências. Ele consegue então entrar no parlamento americano, chantagear todo mundo, e ele traça uma linha, eu diria, diabólica até chegar ao poder. Ele se torna então o presidente, né, da nação referida lá na série, e descreve a insatisfação do homem com a posição que Deus lhe deu dentre os homens, descreve esse descontentamento do homem e a ânsia de ir além daquilo que Deus descreve ou deseja que todos nós sejamos. Então, me lembrei desta série ao olhar para essa passagem, onde o apóstolo Paulo vai nos chamar a sermos humildes. Basicamente, o que o apóstolo Paulo diz nesta passagem é que nós somos chamados a sermos humildes. E o tema proposto para esta reflexão é a humildade como chamado para adoração. Sempre que nós nos voltamos para a passagem bíblica, nós devemos nos perguntar o que esse texto ensina sobre Deus. O que esse texto ensina sobre Deus, o que esse texto ensina sobre mim. Então, como eu posso confessar as minhas falas em relação a esse ensinamento sobre Deus, então como posso adorar a Ele à luz dessa verdade? Então, nós queremos nos voltar para a humildade, sondar a ela, olhar para as nossas vidas e então perguntar como é que nós podemos então adorar a Deus em função disso, como nós podemos olhar para as nossas vidas e buscamos adorar a Deus por meio da humildade. O que é a humildade? Paulo vai dizer aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele descreve nos versículos anteriores, no versículo 3, versículo 4, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E depois ele traz um exemplo. O exemplo de Jesus Cristo aqui, ele o traz como um exemplo prático, localizável na história recente, na mente dos irmãos convertidos de Filipe, sobre um exemplo de humildade. Sejam humildes. E ele pega um exemplo, acho que nós podemos então, daquilo que nós desejamos moldar em nossas vidas, daquilo que nós desejamos então trabalhar em nossas vidas, podemos olhar para a pessoa de Cristo e percebermos que nós precisamos de coisas xixi. No caso específico, o apóstolo Paulo coloca a pessoa de Cristo como exemplo específico sobre a humildade. Ele diz: tenham vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Trata-se de uma disposição do coração. Outras versões dizem: tenham a mesma mente, tenham a mesma mentalidade, tenham o mesmo coração que houve em Jesus Cristo. Trata-se, numa primeira instância, irmãos, de uma disposição que o homem não pode ter por si mesmo. Trata-se de uma inclinação do coração, uma inclinação da mente, da alma, que nós, por nós mesmos, não podemos ter. Por nós mesmos, nós não podemos, então, ter esse sentimento, essa mentalidade, essa maneira de pensar e de ser, que o apóstolo Paulo descreve aqui, por nós mesmos, pelas nossas forças. Ainda que nós leamos todos os textos possíveis sobre humildade, podemos estudar os puritanos, podemos estudar os patriarcas da igreja,
Podemos então estudar aquelas culturas submissas, mas não podemos, através da educação, através do conhecimento apenas, moldar nossos corações e incliná-los a essa disposição que houve em Jesus Cristo. Ele diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Aqui é que nós temos cuidado ao tentarmos sondar e interpretar essa passagem. A Bíblia, primeiramente, o que ele não está a dizer? Não está a dizer que Jesus deixou de ser Deus. Não está a dizer que Jesus renunciou todos os elementos da sua deidade. Ele diz, portanto, que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Não considerou. Ele não tirou isso como benefício próprio, o ser igual a Deus. Antes de si mesmo se esvaziou. Esse esvaziar não significa que Jesus Cristo deixou de ser Deus. Esse esvaziamento, há uma palavra muito interessante aqui, que é usada para descrever, que é a palavra forte, kenou, uma palavra grega muito forte. Ela geralmente está traduzida por abater, neutralizar, esvaziar, nulizar, descreve um vazio. E algo interessante é que aqui em Filipenses, onde o texto está inserido, não fala de um esvaziamento de Cristo deixando de ser Deus, mas é um esvaziamento por adição. É uma coisa muito incrível. Você não pode esvaziar, a nossa lógica não nos permite pensar e então abraçar isso simplesmente através da mente. Eu não posso esvaziar algo adicionando outra coisa. Eu não posso esvaziar qualquer que seja a coisa por meio da adição, mas o que nós vemos aqui no texto que nos é proposto é exatamente isso, que Jesus Cristo, ele sendo Deus, não considerou esse fato, não olhou para isso tirando benefício, mas antes esvaziou-se. E como dá-se esse esvaziamento de Cristo, ele assumiu a forma de servo. É um esvaziamento por adição. Ele é Deus e esvazia-se por meio da adição. Quando Jesus Cristo, irmãos, tomou a forma humana, encarnou-se, começa aí a sua humilhação. A humilhação de Cristo não é aquela que nós geralmente somos levados a pensar que começou lá e terminou no Calvário, quando os soldados romanos cuspiram nele e bateram nele. Então ele foi crucificado, zombaram dele e o injuriaram. A sua humilhação começou quando ele adicionou a si a natureza humana, quando ele tornou-se verdadeiramente homem, sendo verdadeiramente Deus. E algo interessante que nós encontramos aqui. No versículo 6, diz assim, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Olha lá o contraste de Deus para servo. Paulo não vai direto dizendo que Jesus Cristo começou de Deus e se tornou homem. Ele começa por esse adjetivo dolos, de escravo, que vai descrever essa diaconia, esse serviço. Ele não considerou o fato de ser o autor de todas as coisas. Ele não levou por usurpação o fato dele ser o criador de todas as coisas, mas ele se fez servo. É uma coisa escandalosa para a nossa mente. E para a mente dos filipenses, da igreja de Filipe, para a mente grega, era inconcebível que um Deus pudesse tomar a forma humana. E Paulo está a ser enfático e proposital quando ele diz que assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós podemos então tirar uma primeira constatação teológica de longe e aferimos que o fato de nós sermos homens já faz de nós servos. O fato de nós sermos criaturas faz de nós servos. Daí só nessa pergunta, bons servos ou servos maus?
nós somos servos. Irmãos, vocês são servos. A pergunta que deve prevalecer é se eu sou um bom servo ou sou um servo mau. Sou esse servo que luta pelo domínio, do controle dos corredores do poder, como fiz a citação aqui, outrora de Francis. Eu sou esse servo que é um bom mordomo, ou sou esse servo que busca interesse próprio. Ele diz, esvaziou-se, aniquilou-se, assumindo a forma de servo. E diz, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido na figura humana, assim mesmo se humilhou. E algo que é necessário nós deixarmos ficar claro é que Cristo Jesus, quando ele se tornou homem, a nossa semelhança, embora ele tenha sujeitado-se às nossas limitações, ele não tomou a nossa natureza humana pecaminosa. Ele era um homem perfeito e sem pecado. E isso fez com que ele, então, suportasse o pecado ou a tentação de uma maneira que nós nunca suportamos. Vejamos um exemplo que esqueci o nome, é um pregador que sempre usa. Eu coloco o irmão Cleto aqui e eu fico deste lado. Suponhamos que ele seja o Senhor Jesus Cristo e eu seja eu, o Arnaldo. Então ele fica com halteres de 50 a 50 quilos, permanece firme. E coloco halteres em mim e eu permaneço firme. E depois coloco mais halteres, fica 200 e 200. Eu começo a estremecer. E coloco mais halteres em Cleto, como Cristo, ele permanece firme. Coloco mais halteres em mim, eu caio. Quando diz que Jesus Cristo, ele tornou-se semelhante a nós em todas as coisas, mas sem pecado, significa que ele permaneceu firme, não suportando apenas uma tentação, mas toda a força do pecado, toda a força da tentação. E ele, nessa condição humana, não pecou, não teve pecados. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar claro é que Jesus Cristo, quando tornou-se homem, a nossa semelhança, ele não tinha pecado em si. Porque era necessário que ele fosse perfeito para então viver uma vida justa. Por meio daquela vida justa, atribuir-se a nós a sua justiça. Então, fechando esse parêntese, voltando ao nosso texto, nos diz aqui que o seu esvaziamento dá-se, a sua aniquilação se dá-se por adição quando ele faz-se homem. E diz aqui o texto, irreconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou. A pergunta que nós podemos fazer e devemos fazer esta passagem é, o que é humildade? Como é que os irmãos descrevem a humildade? O que nós entendemos por humildade? O que o texto bíblico diz ser a humildade? Aqui diz que Jesus Cristo humilhou-se. E há um passo que nós vemos até chegar ao versículo 8. Primeiro é que ele não considerou o fato de ser Deus, se esvaziou por adição, sendo homem, e na condição do homem, ele humilhou-se. O que é a humildade? A humildade, irmãos, é, numa primeira instância, uma virtude humana. É a disposição de coração de reconhecer Deus como verdadeiro Senhor e, como criados por Ele, dever-lhe obediência e total sujeição. E depois nasce outra pergunta. Deus pode ser humilde? Deus pode ser humilde. Deus é humilde. Antes então de nós avançarmos e olharmos para essa passagem do versículo 8, que fala propriamente da humilhação de Cristo, eu quero que os irmãos abrissem por um instante Êxodo. Vamos abrir Êxodo, capítulo 5. Vamos ler um versículo, capítulo 5, e ver outro versículo, Êxodo 10:3. Para que nós vejamos, pelo exemplo negativo, a definição da humildade. Êxodo capítulo 5, versículo 2 diz assim: vou ler a partir do versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, não tampouco deixarei ir Israel. O que nós vemos aqui é um coração insolente, um coração impetulante que ousa questionar Deus. Lembra da nossa divisão, que a nossa da humildade, que a humildade é a disposição de coração de reconhecer a Deus como verdadeiramente o Senhor e então de ver toda a sujeição. No caso específico de Faraó, Deus manda Moisés para que Moisés deixe o povo de Israel ir. Então, o Faraó, nós conhecemos a história, ele é relutante e tem um coração duro, ele não quer deixar o povo ir. Então, questiona Moisés: quem é Deus? Para que eu possa então deixar o povo ir. Quem é esse Senhor? Eu não o conheço e nem vou deixar essas pessoas ir. Se nós lemos no versículo que segue, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante a mim? Deixa ir o meu povo. Nós vemos, portanto, através desse exemplo específico de Faraó, que a humildade significa uma obediência a Deus enquanto criadores, enquanto criador, e nós, enquanto criaturas, somos servos e somos chamados a sujeitarmos à pessoa de Deus. Somos chamados a obedecê-lo por aquilo que ele é e por todos os seus atributos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 6, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte. Então, a humildade consiste nisso. Consiste na sujeição. Consiste em nós obedecermos a pessoa de Deus enquanto Deus, e para conosco, enquanto criaturas, consiste em termos de conhecimento da dignidade que nós temos enquanto povo ou pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, nos tratamos como convém. Dito isso, permanece a pergunta: Deus pode ser humilde? Definindo dessa maneira de que a humildade é o ato de nós nos sujeitarmos e reconhecermos a Deus como verdadeiramente Deus e então obedecer a Ele. A resposta é não. Deus, Ele não é humilde. E temos que ter cuidado ao fazermos essa afirmação, porque a nossa lógica nos obriga a então crer, pensar e ensinar que o contrário de humildade é orgulho. E é verdade. Todos nós estamos corretos. Pensamos que o contrário de humildade é orgulho. Mas no caso de Deus, não é exatamente assim. Porque a humildade é uma virtude essencialmente dos homens. É uma virtude essencialmente nossa, dadas as implicações que ela obriga a abraçarmos, a aceitarmos e a ter. A humildade requer da pessoa humilde obediência, requer da pessoa humilde sujeição. E Deus, Ele não pode sujeitar-se a ninguém. Deus não pode obedecer a ninguém. Ele faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Quem deu a eles, irmão? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu alguma sabedoria a Deus para que Deus pudesse então dever a essa pessoa e retribuir por suas contribuições? E o texto que nós estamos a ler vai responder essa pergunta sobre a própria humildade. Pois diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Chega até aí. O texto diz: e na forma de homem, reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Não foi esse o passo
O caminho que Jesus percorreu para então nos ensinar na prática a lição da humildade. Ele encarnou-se. E quando ele é homem, e quando ele é verdadeiramente homem, que então pode praticar a humildade e ensinar, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Porque de outra forma, ele então não poderia ter essa virtude. E o texto continua, alguns elementos que vão sustentar essa humilhação, essa humildade demonstrada por Jesus Cristo, que ao contrário de Faraó, ele humilhou-se. E ao contrário também de Adão, que era homem, foi tentado, foi dito a ele, na verdade Deus não disse que você não deviam comer, vocês estão a interpretar mal essa passagem aqui, estão a interpretar mal o que Deus disse. Se vocês comerem, Deus sabe que se vocês comerem e desobedecer, vocês serão como Deus. E então Adão cai nessa tentação na pessoa de Eva, mas nós responsabilizamos Adão, né? Cai e qual é a causa? Porque ele queria ser Deus. Queria ser como Deus. Então Cristo é um exemplo máximo de humildade, é um contraposto muito claro. Enquanto no primeiro Adão nós achamos uma pessoa que, tentado por seus impulsos, quis ser Deus, no segundo Adão nós vemos um outro ser que, pelo amor e obediência, não levou por usurpação o fato de ele ser Deus, mas humilhou-se. Fez o que Adão não fez. E o texto diz, achado na forma de homem, na figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente. Tornando-se obediente. Então a humilhação de Cristo começa e começa a ser observada a partir daqui. Quando Jesus Cristo foi criado pelos seus pais paternos, ele os obedecia em tudo. Lucas 2 vai nos falar que ele obedeceu aos seus pais. Ele obedeceu aos seus pais na adolescência, obedeceu aos seus pais na sua infância, quando criança. Em todas as coisas, Jesus Cristo foi obediente. E em Hebreus 5 diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação para todos aqueles que nele creem. E é uma coisa muito, muito, muito interessante que ocorre aqui, que Paulo deixa ficar claro. Ele diz assim, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aqui uma obediência que nós dificilmente vemos na linha de todas as escrituras. Façamos um contraposto com o primeiro Adão. Adão foi dito assim a ele, obedeça e viva. Obedeça e viva. A Cristo foi dito, obedeça e morra. É difícil, irmãos, manter a obediência quando ela envolve a renúncia, quando ela tem muitos custos desdobrados para consigo mesmo. É fácil nós obedecermos e honrarmos a Deus até quando nós nos encontramos numa situação que é constrangedora. Então somos encorajados, somos desafiados. Encontrar uma ocasião em que você se vê entre o suborno e a cadeia. Você se vê entre repetir a classe e passar através do suborno. Você se vê em situações extremas, onde a sua obediência é verdadeiramente testada e vista se de fato você obedece a Deus por conveniência ou você o obedece porque você reconhece que ele é digno de toda sujeição. Cristo, ele obedeceu até a morte. Nós, comumente, a nossa obediência tem limites. Nós obedecemos até onde nos é confortável. Podemos obedecer a Deus, vamos, depois chega um momento que até aqui não. Quando o assunto é já sobre, então eu aceitar a multa quando estou com polícia, enquanto tenho 100 meticais, é exagerado. Posso
resolver sozinho. A nossa obediência, irmãos, não deve conhecer limite. A nossa obediência a Deus não pode conhecer limite por causa das consequências que podem advir por meio dela. E muitas são essas ocasiões em que nós somos tentados a desobedecer a Deus para o nosso próprio benefício. A maioria das vezes nós desobedecemos a Deus quando nós vemos claramente um ensino claro nas Escrituras, mas pelo conforto que nos dá ignorar aquele ensino, nós desobedecemos a Deus. Quantas vezes nós preferimos manter amizades à luz da palavra de Deus, desobedecendo claramente o que a palavra de Deus diz? Nós fazemos isso para manter as nossas amizades, porque nós temos uma boa relação com aquele irmão, mas o irmão precisa ser confrontado, vive no pecado. Então nós não o fazemos, porque sabemos que se eu fizer isso, eu posso perder um grande amigo. Quantas vezes nós deixamos então de repreender e mostrar ao nosso superior, ao nosso chefe, né, que ele está errado nisso e que nisso Deus é desonrado, aquele nosso chefe que alega ser crente, nós não fazemos isso porque tememos perder benefício. Não foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu até a morte. A sua obediência percorreu um caminho longo, de Getsemane à cruz de Calvário. E Paulo é enfático. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não era uma morte qualquer. Era uma morte que significava humilhação para aquele que então era sujeito a essa morte. O que nós podemos aprender então desses versículos, dessa passagem? É que nós somos chamados a termos esse pensamento de não considerar nosso coisa alguma, mas em todas as coisas buscar honrar a Deus, obedecendo a Ele como Criador, todas as coisas, e tratando-nos uns aos outros enquanto semelhantes, com a consciência de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, o orgulho é competitivo por natureza e tenta elevar a pessoa acima das outras. E nesta senda ele divide e promove conflitos em vez de harmonia. Em oposição à humildade, aceita o lugar de serviço com alegria e preocupa-se com a necessidade e os interesses do outro. A pergunta é: você preocupa-se com a necessidade e os interesses do seu irmão ao lado, do seu próximo? Você busca status, reconhecimento de honra às custas dos outros, quer seja na igreja, no trabalho, na família, no meio social em que você se encontra inserido? Aqueles que vivem contigo podem então descrever a ti como um verdadeiro servo, como uma pessoa de disposição, de coração e de mente, de inclinação de alma ao serviço, como houve em Cristo Jesus. Tenho em vós essa inclinação. Você pode ser descrito dessa maneira, como uma pessoa que serve a essa igreja, como uma pessoa que serve por meio dos seus dons e talentos, por meio das suas finanças, em contentamento, sem julgar-se e considerar-se superior ao outro. Você é essa pessoa que tem essa diaconia, esse serviço aos outros, a Deus e a igreja. Um outro desafio que nós encontramos aqui. A igreja é chamada a lutar pela unidade. E nós podemos encontrar um antídoto contra a humildade, um antídoto que é a humildade de Cristo, para lidar com as divisões, com as dissensões, com aquele anseio de querer ser protagonista no meio em que Deus nos colocou. Uma outra aplicação para nós
refletimos à luz dessa passagem, qual é a área da sua vida onde Deus está a chamar a ti a obediência que está a ser difícil e custosa? Qual a área em que possivelmente você precisa obedecer até as últimas consequências? E você está disposto a pagar o preço de honrar e glorificar a Deus nisso? Então Paulo sela essa passagem da humilhação da pessoa de Jesus Cristo. Tende em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, sendo servo, e na forma de homem, ele humilhou-se, sendo obediente à morte, até a morte, e morte de cruz. E Paulo continua nos versículos 9 até o versículo 11, para falar da honra e da glória e como Deus ele recompensa aqueles que se humilham diante dele, aqueles que tomam essa posição de servos. E ele usa um exemplo de Cristo. Essas honras não são para todos nós, são especificamente para Cristo, mas Deus ele promete aqueles que se humilham diante da sua poderosa mão a exaltá-los, a honrá-los. E o texto diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus e na terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Hebreus diz que ele suportou a vergonha da cruz pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Aqui trata-se, portanto, de uma super exaltação que Deus dá ao seu Filho por ter obedecido, por ter feito a vontade do Pai, que era fazer-se homem, encarnar-se, vir a este mundo e então morrer por nós. Primeiro, Deus deu-lhe um nome que está acima de todo nome, um nome em que todo aquele que invoca esse nome com fé e crê nele, ele é salvo. E algo interessante é que diz que para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, é para que todo mundo confesse que ele é Kyrios. No contexto imediato onde Paulo escreve essa carta, você confessar que Cristo é Senhor, você morria. Por isso que o texto bíblico vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Cristo. Mas nós vemos, né, agora, podemos ver agora muitas igrejas, até aqueles que não creem em Jesus Cristo, dizendo aqui se invoca o nome de Deus vivo. Jesus Cristo é Senhor. O que significava? Significava que você não poderia, então, dizer e confessar publicamente que Jesus Cristo era o Kyrios da sua vida, que ele era Senhor e Deus de sua vida, como eram os Césaros do então tempo em que Paulo escreve para essas pessoas. Então, Paulo diz assim que Deus exaltou a Jesus Cristo de tal maneira que ele tornou-se o Kyrios, o Senhor dos corações dos filipenses. E que Deus o honrou de tal maneira que todo mundo vai se dobrar. Todo mundo vai se dobrar. Orgulhosos e arrogantes vão se dobrar diante desse Deus e vão confessar que ele é Senhor de sua vida. Deus é Senhor da sua vida. Ainda que você vá para o inferno, ele continua sendo Senhor e você vai se dobrar. Vai se dobrar. Para você que não é crente, você é chamado, portanto, nesta ocasião, a voltar-se para Cristo Jesus enquanto lhe é oportuno, confessando os seus pecados e observar o percurso de esvaziamento que ele percorreu para então levar-nos a Deus. Ele fez-se um homem. Ele não levou em consideração o fato de ele ser Deus, mas por adição esvaziou-se, tomando essa natureza nossa, humana, e foi humilde, obedecendo a Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Deus disse a Cristo Jesus, obedeça e morra. E Jesus obedeceu e morreu. Então Deus o honra, o exalta acima de todo ser. À luz dessas coisas, irmãos, eu quero concluir
dizendo que a humildade reconhece e obedece àquele que é verdadeiramente Senhor. Ser humilde significa ter uma visão correta de si mesmo, enquanto criado, e ter uma visão correta de Deus, enquanto Criador e Autor de todas as coisas, majestoso. Significa, portanto, também considerar o semelhante a si mesmo como uma pessoa criada com honra e criada à imagem de Deus, assim como você, e, portanto, não julgar-se superior a Ele, nem pelo seu estado social, nem pelos seus recursos financeiros, nem pelo seu conhecimento, mas que, apesar de todas essas coisas, você o considere como seu próximo, você sirva ao seu irmão, à sua igreja, em obediência a Deus até a morte, se necessário. Então, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a sondarmos nossos corações e buscar, então, adorar a Deus por meio da nossa humildade, por meio desta área da humildade. Você é humilde, você é servo. Vocês possam ir para casa refletir nessa pergunta. Vamos orar. Senhor, nós queremos te honrar, agradecendo a ti pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo privilégio que o Senhor nos concede de então olhar para a tua palavra, sondá-la e olhar para os nossos corações e buscar aquilo que nos tem em conformidade com ela, para que então possamos confessar as nossas faltas, e tenhamos o privilégio de te adorar. Que o Senhor possa inclinar nossos corações, possa moldar neles, incutir neles esse pensamento, essa mentalidade que houve em ti, ó Senhor, de serviço, de diaconia, de humildade, para o crescimento dessa igreja, para relações saudáveis entre todos nós, Senhor. Que sejamos conhecidos, Senhor, como servos. Que sejamos conhecidos, Senhor Deus, como aqueles que aprenderam de ti, tu que és manso e humilde de coração e que nos chama, Senhor Deus, a nos sujeitarmos, a não considerarmos nada que seja propriamente nosso, mas que todas as coisas, Senhor Deus, procederam de ti, pois tu és o Pai das luzes, em que procede toda boa dádiva, em que não há mudança, nem sombra de variação. Ó Senhor, nós não temos nenhuma outra esperança, a não ser que o Senhor possa auxiliar-nos a então viver para a tua glória, enquanto igreja local, e te honrar, Senhor Deus, com nossa vida no mundo fora. Opera em nós, Senhor. Opera em nós essa virtude da humildade, para que então possamos te honrar e te glorificar. No nome de seu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.